We have not been able to hold the Gunche. However, the Surmang Shudder, which was supposed to organize the Gunche, and o Surmang estava have asked me to hold this just so that we don't entirely. Então, os 4 dharmas do Gampopa são normalmente ensinados na tradição Kagyu, mas em todas as tradições tibetanas também. E em muitas instruções da Sakya Gelug e Nima, os 4 dharmas também estão lá. E com a coleção de trabalhos de Gampopa que nós temos agora, há muitos textos sobre esses escritos de Gampopa. Alguns são mais longos, alguns são mais curtos. E o mestre Drupakadja Kunchen Permakadpo fez um texto chamado Teaching on the... No entanto, se você olhar no texto raiz explicitamente, está escrito: nesse texto diz, para cada ensinamento longo, em outras palavras, isso significa que os 4 dharmas e cada um deles não exatamente se identificam claramente,
mas não há muita explicação sobre eles. Também nesse mesmo texto de Gampopa, há um texto chamado Uma Explicação Abreviada dos Quatro Dharmas. E um outro que começa com Namaguru e diz o Dharma se torna o Dharma. Então, nesses escritos, nessas coleções de escritos do Gampopa, então esses são os dois textos na coleção de escritos que realmente são explicados sobre os quatro dharmas. E então hoje nós iremos falar sobre isso, como eu mencionei antes. Nós vamos falar sobre esse que tem o título Uma Explicação Abreviada. É sobre esse que nós iremos falar. E Jangon Lodrotaye também incluiu isso no seu Treasure of Precious Instructions. Então esses são os que foram escritos pelo Gampopa, que estão em seus escritos. E em adição a isso, Chekawa também escreveu um comentário sobre isso, e também um outro discípulo de Gampopa, chamado Laya, também escreveu um texto sobre os quatro dharmas e um sumário sobre eles. E também há um outro de Padmadrupa. Então há muitos comentários completos sobre isso. Então esses são muito importantes para espalhar o Dharma. Esse de Laya é muito importante para espalhar o Dharma, esses ensinamentos para as próximas gerações. E, no entanto, nós precisamos prestar atenção que, como eu mencionei antes, nós temos o Gampopa. O texto que, na verdade, foi escrito diretamente por Gampopa na coleção dos seus ensinamentos. Então, os quatro dharmas foi escrito por eles, pelos seus discípulos. E também é o texto que nós normalmente usamos. Há algumas palavras diferentes nesses dois textos, como por exemplo, posteriormente, a primeira linha diz que possa a mente se tornar o Dharma, mas esse primeiro texto diz possa o Dharma se tornar o Dharma. Então, basicamente, não há isso, possa a minha mente se tornar o Dharma. Então, Karmapa Rinchen Dorje escreveu sobre esses quatro dharmas. E então, no momento do quinto Karmapa, isso mudou. É difícil pegar inteiramente essa coleção de ensinamentos de Shenchepa. Mas há um ensinamento de Mahamudra, de um discípulo direto de Dechen Sepa, Lasei Takpa, e que diz: possa a minha mente se tornar o Dharma. Então pode ser que esses ensinamentos... Mas isso é algo que nós podemos olhar com cuidado nos próximos dias, então eu não preciso falar muito sobre isso hoje. Então, brevemente, quando nós falamos sobre os quatro dharmas de Gampopa, ou você pode dizer os 4 pontos,
Então, nisso, eu encontro todos os pontos dos diferentes tipos de ensinamento Kadampa. E também sumariza todos os pontos principais da união da Kadya Mahamudra e da tradição Kadampa. Então, no geral, inclui todos os ensinamentos, todos os pontos principais dos sutras e dos tantras. É um sumário de todas essas tradições. Então, os discípulos de Dakpa Rinpoche, isso é absolutamente algo que nós devemos saber. Então eu gostaria de pegar essa oportunidade para ensinar, é muito bom para mim ensinar os 4 dharmas de Gampopa. Então o primeiro dharma, mas antes de falar dos 4 dharmas em si mesmos, geralmente nós chamamos a nós mesmos como Kadyupas ou como Karma Kadyu, mas o que é Kadyu? Eu acho que muitas pessoas não seriam capazes de explicar. Por exemplo, se você é um Kadyupa e você pergunta para alguém, provavelmente alguém pode dizer, oh, meus pais tinham fé na Kadyu. E quando eu era pequeno, I became a monk in a Kagyu monastery. Eu me tornei um monge num monastério Kagyu. And so for that reason, that's why I'm a Kagyu. E por essa razão é que eu me tornei um Kagyu. Então é isso que alguém pode pensar. So, first of all, portanto, primeiro de tudo, so we need to first of all think about você precisa primeiramente pensar no que significa ser um Kadyupa. Então, no geral, se nós pegamos uma compreensão vasta da palavra Kadyu, a primeira sílaba é Ka, o que significa palavras. E o que nós precisamos entender sobre isso, isso entre o Kanjur e o Tenjur, o que significa a coleção de ensinamentos do Buda, ou os ensinamentos do Buda, é isso que nós devemos entender como significado. E o que nós devemos entender que é uma linhagem que está sendo passada de um mestre para o outro. Então, quando você junta as duas palavras, isso deveria ser compreendido como o guru que transmite as palavras do Buda, dos 3 Pitakas, dos 4 Tantras e assim por diante, os discípulos que detêm essa linhagem numa linhagem inquebrável. Então, todos que detêm essa linhagem do Buda poderia ser chamado de um Kadyupa. Eu acho que é apropriado dizer isso. Então, por essa razão, no Tibete, os Kadampas eram chamados de Choan Kadyu. E posteriormente, haviam pessoas na linhagem da escuta que eram chamadas de Keijin Kadyu. E também uma linhagem passada de Buddha Panchen, que era chamada de Bodhan Kadyu. Então, são muitas linhagens diferentes que eram chamadas pelo nome Kadyu. Mas nesses dias, quando nós dizemos Kadyu, nós pensamos em uma linhagem particular do budismo tibetano. Nós temos um nome para essa linhagem. Tomando por exemplo, se você teria 3 monges, um Sakya, um Gelupa, um Nimba, e você perguntasse, que tradição de Dharma você é? Eles diriam, eu sou Sakya, eu sou Gelupa, eu sou Nimba. É isso que eles diriam.
But they wouldn't say, I'm Mas eles Kajupa. não diriam, eu sou um Kadjupa. But when they're saying, I'm not Kajupa, it means if it's saying, I'm not someone who's holding the lineage of the Buddha's teachings, that's not what they're saying. It's what Mas quando eles that's dizem not que what they're eles, saying. que eles detêm What they're thinking a is linhagem do that the Buda, não é Kagyu isso que eles estão means dizendo. the name of a particular Dharma lineage. Então, And I'm o not Kagyu part of that é o nome lineage. particular de uma linhagem. So that's what they're saying. Então, é isso que eles So estão if you're talking about the dizendo. main point here, Então, se nós falamos the sobre o way ponto that word is principal used aqui, and the way that a maneira como and essa the way palavra é it's understood usada e a has maneira como ela é changed. entendida, And so that ela tem que sometimes mudar. so we're just not understanding it the Então, same às way. vezes, nós não entendemos But in da mesma actuality, forma. Mas, na verdade, in terms of being people who uphold the teachings of em the termos Buddha, de the ser uma tradition of the pessoa Buddha, que there's no detém a difference tradição at do all. Buda, não So há if we diferença understand nenhuma. that is important. That's Então, good. se nós entendemos isso, isso é muito bom. But today, in terms of the way we generally talk about it, Mas generally hoje, know, em termos de como a nós Kagyu, falamos, what we understand no geral, a Kagyu é compreendida, a Kajupa is um Kadyupa means the instructions passed down from the significa as or the instruções tradition, the instructions passadas, passed down from é a tradição Tilopa, dos ensinamentos passados por Tilopa, the different instructions from different e as traditions. diferentes He passed instruções them to Naropa, de diferentes tradições que ele passou para o Naropa. heard all the instructions. Ele escutou todas as instruções, o Naropa ouviu todas as instruções, então ele ensinou para Marpa, o tradutor. E o Marpa, o tradutor, então passou isso, voltou para o Tibete e estabeleceu os ensinamentos, ensinando a escuta e a meditação, e ele passou isso para o Milarepa e assim por diante. Então, há uma linhagem inquebrável de mestres e discípulos, e é isso que é chamado Kagyu. So I mentioned the four oral transmissions, right? So when I talk about the four oral traditions within the Então, quando nós falamos das there are 4 different ways tradições that they're orais, explained within the Kagyu tradition. há maneiras diferentes de explicar But sobre isso. Today I won't speak about that. Mas much. hoje eu não vou falar sobre isso. I think it's better not to speak about that first. Eu acho que é melhor não falar sobre isso primeiro. Mas, de qualquer forma, But in any case, all four of these four traditions todas essas 4 tradições are lineages that originate from the Buddha Vajradhara. são linhagens que se originaram do Buda So I think Vajradhara. that they all come from the words of the Buddha. So they all Então, acho que consider todas the words of the vieram Buddha. das palavras So do if we take Buda. Então, todas são consideradas the- palavras at do a Buda. larger level, it's towards the words of the Então, Buddha. se nós If we think pensarmos em about um it nível here in mais this context. alto, todas são palavras do Buda nesse contexto. And if we think about it in a more limited sense, as I'm talking, E if we se nós think about it pensarmos in de uma terms of maneira mais tradition coming from limitada, em Vajradhara, tempos de tradição que vem de because they all Vajradhara, come from the lineage nós of podemos Vajradhara, dizer que todos vêm da linhagem de Vajradhara. that there's no contradiction between that Então não and há the, contradição entre isso, my previous explanation about the meaning of the word entre ka, isso e a or minha words. prévia explicação sobre o significado da palavra Ka. Now, in the Kagyu. Drupal tradition, when they Então, talk na about the tradição Kagyu, Drukpa they Kagyu, call quando it eles Kagyu, falam, they spell it with, quando eles falam em differently, Kagyu, Kagyu, eles not falam Kagyu. um pouco diferente, Kagyu, não Kagyu. But within the Kagyu, most Kagyu traditions and Mas other, maioria das and tradições other- Kagyu, other traditions, the e em spelling outras that we use, tradições, Kagyu eles is more falam da commonly mesma used. forma. O mais comum é So, falar brief. Kagyu. Então, brevemente, So basically, the source of the Kagyu tradition então basicamente a is fonte from das tradições Kagyu India, vem da and so Índia, from Tilopa, vem de and Tilopa Naropa, e and Naropa. Metropa. And there are many such great masters holding E há this lineage in muitos India. grandes mestres que detêm essa linhagem na Índia. Marpa the translator became a O student Marpa, o of tradutor, se Naropa, tornou um estudante, um and then he discípulo brought it for de the first Naropa, time to e ele trouxe Tibet. isso pela primeira vez ao Tibete. And so that's where the Kagyu teachings first, Então é were brought daí to que os Tibet. ensinamentos Kagyu Marpa- foram levados ao Tibete Marpa pela primeira had vez. many students, but among E o the Marpa most tinha muitos important, the most estudantes, famous of them mas is, dentre os mais famosos, Jetsun Milarepa. os mais importantes, And está o Jetsun Milarepa Milarepa. student. E o Jetsun Milarepa He had many students, também including teve Rinpoche muitos and so forth. estudantes, incluindo Rechumpa e And assim among por the diante. many students, but at the E time no of many meio, students, e dentre esses muitos estudantes, havia um
or estudante the- principal. this disciple who was like the son, Esse was discípulo Lord que era como um Gampopa. filho, que era o Gampopa. Marvata. And so it passed Lata. down from them. So because it passed down from these three, so these three, Então, all através three, desses Marpa, três, Milarepa, and Gampopa, Marpa, were called Milarepa e the three Gampopa, Kagyu forefathers. são chamados dos pais Cádio. So I'm talking about a grandfather and a great grandfather. And it's like Então, we're se talking nós about the falarmos de ancestors or não, forefathers de um avô, de um in our own de um familiar pai. religion. So the same when they're Kagyu, but we talk about the Então, o mesmo com os Kadilpas. Nós estamos falando dos ancestrais. the foundation of the teaching in terms of Tibet would be these three. A fundação dos ensinamentos seriam esses três: Marpa, Milarepa e Gampopa. E dentre esses, temos o Senhor Gampopa, was special among them. que é especial entre eles. He's like the founder of the Dakpo Kagyu lineage. Ele é como fundador da linhagem Dakpo Kagyu. So now when we talk about the Kajupa and Kagyu, Então agora eu quero falar sobre Kagyu, Kadilpa. it means that like the lineage of the teachings of the Kagyu teachings that was Isso spread by significa Lord que Gampopa. a linhagem e os ensinamentos da Kagyu foram espalhados pelo Gampopa. So for Gampopa had many different names. Então o Gampopa ele tinha muitos nomes diferentes. But the most well known of them are Mas o mais primarily conhecido, two names. primariamente, são The dois first is nomes. Dakpo Rinpoche, O primeiro é and Dakpo one is Lord Rinpoche Gampopa. e o segundo é Senhor Gampopa. Dakpo Dakpo is the name of a place. é o nome de um lugar. Gampo means the name of a mountain. E Gampo é o nome de uma montanha. So it's like the Lama was called by the name of its place or by the name of the Então, o mountain. Lama ele era chamado pelo nome do lugar e pelo nome da And montanha. his students who uphold his lineage and E os his estudantes followers que detinham essa linhagem e became os seus called the seguidores Dakpo Kagyu. foram chamados de Dakpo Kagyu. And so that was a tradition of calling them that. Então havia uma tradição de chamá-los dessa forma. Of course, before Gampopa, É claro before he was que even born, antes de Gampopa, antes there mesmo was, dele of course, a nascer, Kagyu lineage, é wasn't claro there? que já havia uma linhagem Kagyu. There was the Marpa and Milarepa and so forth. that Já already havia did. Marpa, Milarepa e But assim por later the diante. Kagyu was primarily Mas called the depois Dakpo disso, Kagyu. a Kagyu começou a ser primariamente I think chamada they're de called- Dakpo they're not called Kagyu. the Marpa Kagyu or the Mila Kagyu. Então elas não eram chamadas de Marpa Kagyu ou Mila Kagyu. The tradition of calling them that has not really spread. And so what's the As reason for this? tradições que tinham esse nome, elas não realmente se espalharam. E qual é a razão para isso? Na verdade, quando nós falamos sobre Dakpo Kagyu, é claro que a raiz disso vem de Marpa e Milarepa. No entanto, But Lord Gampopa, o Senhor Gampopa, in addition to having the pith instructions passed down em from adição a Marpa ter and essas Milarepa, instruções sendo passadas por Marpa e Milarepa, there were also the instruction of a well-known Tibetan lineage também called the havia Kadampa lineage. instruções passadas de um muito conhecido mestre Kadampa, Tradition of the three paths of the individual in the Kadampa tradition. que ensinava os três caminhos para o indivíduo And he also had all da of the tradição instructions Kadampa. on, E ele means também teve liberation todas as from, instruções the da, Mahamudra tradition of Milarepa da liberação and the da tradição de traditions of the Mahamudra three, de Milarepa. Individuals from the Kadampa tradition, E as instruções dos três indivíduos de Kadampa. E essa união desses ensinamentos. E ele estabeleceu uma tradição. Então, por causa dessa atividade, ele conseguiu trazer um poder ainda maior para estabelecer a tradição Kagyu. Então, por essa razão, nós chamamos a Dakpo Kagyu. E isso se tornou o nome mais conhecido para a linhagem. Quando nós falamos sobre Dakpo Kagyu, é como um nome geral para todas as linhagens Kagyu. Então é dessa forma que isso ocorreu. O que é um Kajupa? Nós geralmente entendemos que é um Dakpo Kagyu. And for this to happen, E para que isso aconteça, and Milarepa said to Gelapa,
Milarepa disse alguém. Milarepa said from my Milarepa's practice. Milarepa disse, da minha linhagem de prática, você é de onde a Dakpo Kagyu surgiu. E também Dakpo Rinpoche disse, eu sou um yogi, mas após me tornar um monástico, e Gampopa disse que a Dakpo Kagyu trará benefício para infinitos seres. Então ele elogiou Gampopa. Elogiou Gampopa de uma forma muito. Então, quando nós falamos sobre Marpa, Milarepa e Gampopa, dentre esses três, dentre esses três, o que tem a mais elevada atividade, a mais vasta que espalhou os ensinamentos da Kagyu foi o Gampopa. E a razão pela qual ele foi capaz de ter uma atividade tão vasta para beneficiar os seres, e para que isso aconteça, se nós pensarmos sobre isso, então, no geral, e claro, então, se nós pensarmos nas situações escondidas, seriam a Bodhicitta, mas se nós falarmos numa escala individual, nós não podemos entender. Mas em termos gerais, nas aparências comuns, se nós perguntarmos como foi que Marpa aprendeu, então o Senhor Marpa, ele praticamente era um senhor da vila, uma pessoa de uma vila. Então, quando Milarepa procurou Marpa, ele perguntou: aonde está o rei dos tradutores, o Marpa, o tradutor? Ele perguntou isso. E alguém disse, eu nunca ouvi falar de alguém como rei das traduções, mas há um Marpa. Então, se você olhar, basicamente ele era uma pessoa de uma vila. Então, havia alguns estudantes que foram até ele, como Milarepa. Então, quando ele chegou em Lotro, o Marpa deu a ele as instruções secretas do mantra secreto da liberação. Mas ele não começou um monastério. Ou começou um sistema, como um sistema para criar um monastério. Não há nada disso na história deles. Quando nós falamos sobre a torre de 9 andares, isso foi praticamente somente a sua residência privada. Não era algo, um assento monástico. Então, naquele momento, era somente uma residência privada de Marpa também. E era um pouco mais livre que isso. Ele ia de montanha a montanha e passou 25 anos nas montanhas, é dito. E em todo caso, ele não tinha um local fixo e ele ficava perambulando. Então ele teve estudantes e alguns poucos estudantes. Eles não ficavam em um único local. Ele reunia esses estudantes, mas eles faziam esse tipo de atividade. E normalmente eles faziam isso. E não é como se eles estivessem estabelecendo um monastério. Ele não gostava de juntar estudantes. E depois que Milarepa saía de algum local,
they would say Milarepa what here, and if you go look at them, they're just like empty caves, empty mountains, empty E ele valleys. olhava, ele procurava por locais como cavernas vazias, montanhas vazias, onde não havia nem mesmo uma casa onde você poderia apontar. But later, Mas depois, now later, in later times, they did Mas, build monasteries. posteriormente, eles construíram monastérios e monumentos nesses locais, mas isso foi só posteriormente. At that time, E nesse while momento, Milarepa was alive, enquanto Milarepa estava did vivo, not occur. isso não ocorreu. Now Gampopa himself, E agora o Gampopa, ele mesmo, it was different from either Marpa or Milarepa. ele foi The diferente main biggest de difference ambos, that- Marpa the e main biggest Milarepa. difference he used was to support or as basis. The porque o suporte, a base que ele usou, lay people. porque o Marpa e o Milarepa eram praticantes leigos, But Gampopa, mas o Gampopa, ele era um monge. he was a E monastic, por que ele ser um monge, when he was in his 20s, quando ele he tinha went cerca forth de and 20 anos, entered monastic discipline. ele And not se only tornou that, um at monástico, that time, e nesse momento he went to the region of Pempa in U. ele where foi para a região de there was a great Pempa, emphasis on pure monastic e havia discipline. uma It grande became ênfase a, na disciplina monástica. Então ele se entered a tornou, Kadampa monastery. ele entrou And so um within monastério these Kadampa Kadampa, monasteries, he lived there, e ele viveu nesse monastério Kadampa. studied many Kadampa instructions. E ele estudou muitas tradições Kadampa. Tene jizu Milarepa kundiwenliya jeju sane phaji Now, when he went to see Milarepa, he spent Agora, quando ele 13 foi months with ver Milarepa, ele passou 13 meses com Milarepa. And after spending 13 months with E após Milarepa, passar esses even 13 then, meses com Milarepa, he went and studied with many Kadampa teachers. ele foi estudar com muitos mestres Kadampa. At that time in Tibet, E naquele tempo, no Tibete, you either only practiced Tantra or você only ou practiced pratica Sutra. somente o Tantra ou pratica somente o Sutra. That was the very widespread custom in Tibet at that Esse time. era o costume no Tibete naquele momento, naquela época. Mas o Gampopa, Practiced the Sutra ele Tantra praticou union, o Sutra e o Tantra em união. or he had the practice that he had done as when he was younger, the Kadampa. E ele tinha a prática que ele fez enquanto novo, as práticas Kadampa, method and liberation that he received from Milarepa, e they também os practiced métodos together de in liberação union, que ele not recebeu discarding either of them. They de practiced Milarepa it sobre in liberação, mas ele praticava So later, ambos em união, Milarepa sem descartar nenhum dos dois. as Lord Milarepa had instructed, he went to Dhammakompa in Tibet. Então, conforme Milarepa o instruiu, ele foi para um monastério no Tibete, e ele encontrou um monastério e ficou lá permanentemente. And so once he'd settled there permanently, later students came from Utsan. Então, depois estudantes vieram de Kham, e ele reuniu muitos estudantes desses locais, e quando ele ensinou esses discípulos, a forma como ele deu as instruções, e ele primeiramente ensinou sobre os 3 tipos de indivíduos. Isso vem da tradição Kadampa. E ele deu muita ênfase na impermanência, nos efeitos do samsara, karma, causa e efeito e assim por diante. E o que ele realmente treinou os discípulos, 그 윤데 지 가사 초원이들이 그거래 라고 하는 제로 되듯이 답으로 비시기 등봉 나로라 예배 가르송이 알았을라비나 하다 밀라 파레 펜바디 아니 까담발라 되네 해토 나르 담가 셰바 만데 까담다 만데나 펜바 바 용세 되듯이 다가랬잖아 이 가다다다 난 밀리야 또 펜토에 저 까담발 되네 네 펜토에 어디 두스
제 나로베기 당와데 시바 야샤와레데 이미네 아직 까담베 명하다 만제나 Fading. 람장도 중원도 마성나 안에 펜도시라 And so what Milarepa said is that Então, o if que o you, Milarepa diz first train yourself in the é, Kadampa primeiro tradition, treine a si mesmo na tradição and then Kadampa. practice the Tantra. If you train yourself first, then there's Então, greater pratique o benefit for Tantra. this. And then in Se addition você to that, se treinar primeiro dessa forma, vai haver muito another, benefício nisso. special factor about, E Gampopa is that outro fator the especial previous para Tantra, isso é que o at the time Tantra of Marpa prévio, and Milarepa, they na época de primarily Marpa e followed the Milarepa, path of means, eles phase Tumo, and primeiramente, other method eles means. primariamente But from Gampopa, de Gampopa, also called the teaching the Prajnapada and called that the co-emergent yoga, and said that so that you could practice também há os without using ensinamentos empowerment and de so forth. Prajna Paramita, de Yoga, And he pointed out the nature of the mind to many young students. e ele apontou a natureza da mente para So in this way, muitos there was estudantes, para muitos discípulos novos, This is when we diretamente. talked about the sutra tradition of Mahamudra. And E é also isso the que nós path of falamos sobre a liberation of tradição Mahamudra. And so from Sutra that de path, Mahamudra e também o caminho da liberação de Mahamudra. Geshes who studied philosophy, E havia alguns geshes que estudaram filosofia and they e os sutras. And he said we've had many students who had studied philosophy, and Gampopa has wasted them. E havia muitos estudantes que estudaram filosofia e ele criticou o Gampopa como se eles tivessem estragado eles. And what Gampopa said about that is, E o que o Gampopa disse sobre isso, he said some Ele philosopher disse- Geshe said Gampopa has let many bright students go to waste. os geshes disseram que o Gampopa deixou muitos estudantes But those desperdiçados. students in the future Mas esses estudantes no futuro will certainly be able to benefit us. Students. certamente beneficiariam outros discípulos. That Gampopa said this. E o Gampopa There's disse isso also a eles. Gyalachun Sampa. E também Gyalachun havia Sampa Gyalkun Sampa. He was the master of the hearing lineage of Rechungpa. Ele era o He was one of the mestre main da students linhagem of de Rechungpa. escuta de Rechungpa. Ele era um dos principais discípulos de First of all, Rechungpa. He was a Kadampa Geshe. E And antes de later tudo he ele was- era um Geshe Kadampa. He became the main student of Rechungpa. E depois ele se tornou um dos principais discípulos de Rechungpa. And he also took teachings from Gampopa and was a student of E ele Gampopa. também recebeu ensinamentos de So, Gampopa. Sampa Também is- foi discípulo de Gampopa. He was a student who had studied philosophy, and so at first, Ele foi um estudante que What he estudou thought filosofia is- primeiro. to himself, is Gampopa he's not making them study at all. E ele pensava que Gampopa não fazia eles estudarem de forma nenhuma. Meditation to get them to pointing out it. He's only teaching this, and because E he's doing this, a única coisa que ele ensinava era meditação. E por que ele estava fazendo isso? and if you're doing that, it's a bit. I wonder if they're ever going to develop an equality zone. I Ah, wonder if they're going to eles learn diziam anything que from se this. eles Are they gonna fizessem improve somente isso, eles não iam melhorar, ele não ia desenvolver nenhuma qualidade. I would have that sort of doubt. Eles tinham esse tipo de dúvida. Then the day he had that thought, and then that night, Então, no dia que ele teve esse that pensamento, night he had a dream. naquela noite ele teve um sonho. He had a very particular dream. Um sonho muito particular. And so the dream was that there was the Dahala E ele disse que no sonho mountain. havia uma montanha, Drala, havia um Drala numa It montanha, was filled with meditation caves, and within each of these meditation cheia caves, de there were, cavernas de meditação. precious stupas. E haviam most of them- preciosas estupas e a maioria And delas, most of them were finished, were a maioria really delas estavam beautiful, high quality, eram realmente muito bonitas, de alta and qualidade. they radiated light. That E elas filled the radiavam sky. na luz, uma And so luz all que of them- preenchia a o few céu. of them were like half built, E algumas delas estavam inacabadas. completely done. But they're kind of like the shape of a stupa, but they weren't done. But many Mas people a were forma da prostrated. estupa estava feita e muitas pessoas estavam se prostrando. And what the people who were prostrating saying E as pessoas se prostrando diziam: is that these are worthy of
of offerings from the whole world of gods and humans. Isso And so he vale explained that many people were como uma prostrated oferenda to de saints. todas When he as dreamed this, riquezas the do next day, mundo. Chun Sampa decided, Então, no dia seguinte, I thought, I o need to go Kunsampa decidiu: talk to Gampo about that. eu The preciso day he falar thought about com o this, Gampopa sobre he isso. had that doubt in the daytime, Então ele and pensou then immediately nisso the no next night he dia, had a really good dream. e aí no dia seguinte ele teve esse sonho muito bom. He was kind of surprised, and so he went to talk Então to ele ficou um Gampopa. pouco So he surpreso first e ele quis falar com prostrated. o Gampopa. Então So ele he primeiro got se to see prostrou. Gampopa and he prostrated. And he had something that I thought I need to say this to Gampopa, but even before E ele he pensou: could eu say preciso anything, dizer isso pro Gampopa. E mesmo antes, Gampopa mas said mesmo that. antes dele dizer qualquer coisa, o Gampopa Well, disse: generally, you philosophers are bom, no geral, vocês filósofos philosophers are really hard on me. são realmente muito duros comigo, especialmente você. Now, you have been criticizing me, like, haven't you? Você tem criticado That a I've mim. So why am I giving them meditation instructions at the beginning? Why am I doing it? Tem, Criticizing me tem about this? Why? criticado e reclamado But in porque eu your tenho dream, ensinado But it's meditação exactly para as it was in your eles. dream. Mas e no seu sonho? Como foi exatamente no seu sonho? It's exactly as you É dreamt in your dream. exatamente como aconteceu no seu sonho. These young monks that I'm teaching, Esses monges novícios em que eu tenho ensinado, and now they're going to be worthy of. In the future, they'll be worthy of offerings by the. no futuro, eles serão dignos de oferendas dos deuses e humanos. And so whether they're no matter where they're from, Então, não not importa caring de about onde what eles level são, of society they're from, não importa whatever de they qual want, nível da sociedade eles são, make it so that they can ou accomplish que eles what they querem, want to do. Some people come to eu me. os ajudo Some people say that I'm someone who's a realizar o que eles but precisam realizar. you think about who is the master of the teachings? Who is Mas quando benefiting nós the teachings? pensamos, quem é o mestre dos ensinamentos? Who Quem is está benefiting, sentient sendo, beings? If you look quem at está who's doing beneficiando os that, seres sencientes? Se você pensar nisso, in the future, no futuro, it'll be very clear. será muito claro. So it's recorded in the histories that he said this. Então isso está gravado, ele disse isso. And so Gampopa spread the teachings of the sutra Então tradition of Gampopa Mahamudra, espalhou os ensinamentos da tradição do Sutra e da tradição Mahamudra. Da tradição do Sutra Mahamudra. and he would teach everybody. He'd even teach the cowherds and the shepherds. E ele até He'd even mesmo teach people who had no ensinou education, give os them pastores e education, pessoas que não find out tinham the nature educação of mind, nenhuma. and they'd develop realization. E eles essas pessoas desenvolveram a realização. E ele também ensinou He also taught many uneducated women as well. muitas mulheres que não tinham nenhuma educação. Yeah, and so it's because of the previous bodhicitta Isso and aspirations. devido à of sua Lord, because of the, aspiração prévia de Bodhicitta, because of the power of his blessings, he had a really particular way of pointing Devido out the nature of the mind. Because he had that às particular way of teaching as bênçãos de Tara, eles tinham um método muito particular de apontar a natureza da mente. Então ele ensinava os ensinamentos, ele ensinava os discípulos independente da sua idade, do seu gênero. E quando ele apontava a natureza da mente Mahamudra, eles realizavam a natureza da mente. As everyone knows, E como todos sabem, so at the time of the Buddha, he was the young Chandrabhavan requested the king of Samadhi Sutra. na época de Chandra Suda, ele fez um pedido para ensinamento desse. Just as was prophesied, as you all know. And so this E houve uma profecia, como todos nós sabemos, dessa forma. So this is said at one time when he had a gathering Então of é students, dito he que said, que uma vez ele teve uma reunião de estudantes. once at the time of when I was, I remember at the time of the Buddha, I was the. E ele dizia que uma young vez, na época Chandrabhadra, do and Buda, I quando eu requested era the king of o Samadhi novo Sutra, Chandrabhadra, um jovem and I made the Chandrabhadra, commitment that I would e eu fiz o in the future compromisso spread the teachings of que the no center. futuro eu espalharia os And as ensinamentos the do Buddha Buda. prophesied that I would E como o spread Buda the teachings, profetizou, and
And in the same way, I've now brought you to the Samadhi of Mahamudra, and I have performed something like great deed for the benefit of the Buddha's Eu estou teachings. espalhando Mahamudra e estou fazendo muitas ações para o benefício dos ensinamentos do Buda. Jesus said that in general, the secret mantra is the E ele path of disse que blessings. geralmente o mantra secreto é o caminho das The lineage bênçãos. of Naropa is also a lineage of E a Naropa, linhagem de this Naropa, particular. But many people mas muitas pessoas when it's pointed out the ordinary mind, the nature of the quando as mind, but they pessoas don't have têm a confidence, natureza they da don't feel mente comfortable with it. apontada e elas não se sentem confortáveis, não se sentem They look for many confiantes, different instructions, elas sutras olham and por tantras, muitas learn these diferentes different instruções dos sutras, dos tantras e aprendem essas diferentes instruções. do many different hurried things, but Ouvem muitas coisas diferentes, it's difficult for them to recognize the mas é nature of their difícil mind. para elas reconhecer a natureza da própria mente. But the actual lineage where the wisdom and Mas, blessings dawns na from the verdade, a womb, the linhagem- perception of the path is actually the one who upholds this lineage is the precious Guru Gampopa. Aquele que realmente detém essa linhagem é o precioso Guru Gampopa. Então é dito que nesse momento deve ter havido um Nirmanakaya do Buda nesse tempo degenerante. Então Gampopa, dessa forma. Então, quando nós falamos de Gampopa, nós falamos da tradição do Sutra de Mahamudra. E nós estamos falando sobre as instruções essenciais de Gampopa. Então, espalhar esses ensinamentos do Mahamudra, particularmente os ensinamentos que começaram com Gampopa, falam desse aspecto da sua atividade. No entanto, o Gampopa, ele não, o Gampopa ele não praticava o mantra secreto? Sim, ele praticava. Se você olhar nos seus ensinamentos, na coleção dos seus ensinamentos, o Gampopa ele tem muitas instruções essenciais sobre o mantra secreto, a fase de geração, de criação e de geração, e ele também apontou a natureza de Mahamudra para os seres. E também há Dzogchen Khenpa, o pai da Karma Kansam, e ele recebeu instruções do Lord Gampopa. Então ele praticou o mantra secreto. Então o Gampopa não praticou o mantra secreto? Sim, ele praticou. Ele praticou o mantra secreto. E quando o Gampopa foi até o Milarepa, ele passou anos praticando o Tumo. Ele passou meses praticando isso com o Milarepa. E naquele momento, 12 daqueles meses, ele passou meditando no Tumo, fazendo a meditação Tumo. Então não é necessário mencionar que ele praticava o mantra secreto. Então, resumindo, ele juntou, ele uniu o Sutra e o Tantra. E ele também uniu ambos de acordo com o nível do discípulo. Ele deu ênfase a diferentes tipos de práticas e a maioria dos seus estudantes também eram monásticos. Havia uma disciplina monástica muito estrita. Então, as tradições que espalharam esses ensinamentos não foram diferentes disso. Então, por essa razão que eu vou falar hoje, você pode dizer que você é um Kadyupa,
Mas o que é um So Kadilpa? that is, Qual é o significado? I Então, thought if é I could isso. explain that. Eu I achei que eu thought it would be poderia good to be explicar able to isso e briefly seria explain bom that. dar uma How about that if we introdução don't para understand isso. the meaning, E além disso, nós, but really get fixated on se the, nós on entendemos the o label, significado, nós não vamos ficar then afixados. we're only talking about the words. But the actual meaning, we need to actually Mas, look e nós inside estamos of falando ourselves and sobre look as palavras, mas na within verdade nós ourselves and precisamos see olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos. what is the Kajipa lineage within O que é myself? a linhagem How do I Kadilpa practice em it? mim? Dentro de What mim, is- como eu pratico a what linhagem is the Kadilpa? view, meditation, and conduct? If we don't look at that inside, then Se there's nós no não point. olhamos para dentro de nós mesmos, então não há nenhuma razão. Então eu vou dar uma instrução breve I thought I would speak amanhã. about the life of Gampopa in brief. Eu pensei em falar um pouco sobre a vida de Gampopa, brevemente. When he was born, Quando ele nasceu, when he passed away, what lamas he studied with and so com forth. quais So I lamas thought ele I'd speak about estudou that e assim topic. por diante. Eu pensei em And falar so then sobre we'll esse go through tópico. things in sequence, Então nós vamos pelas coisas numa sequência. and then we'll go through that and eventually get to the teaching on these Então four, nós vamos dharmas of dessa Gampopa forma e eventualmente chegaremos I think we can nos ensinamentos leave it sobre here for 4 today. dharmas. Então eu creio que por hoje nós podemos deixar por aqui. And so now we'll recite the aspiration prayers together. E agora nós vamos recitar as preces de aspiração juntos. Tube denpa yurin neba dan tingzin chebe kimbu danpa Bejuru gigi yurin shabden shoy gegun niji ranzo gama Gegun chile jidwe gama ba gegun donzo wangro gama Ugyen ronde chile shabden zo Shenga shenbyu zhaye Simjin dongye darye zho Geba xiawa samye Chöden zezire zho Hola son